Bom, vamos começar a aula Direção, o norte que não se vê. E o primeiro tópico é, como não poderia deixar de ser, porque eu sou um entusiasta desse fragmento específico, o gato, a Alice e a tragédia da indiferença. Olá, meu nome é Bernardo Santana e eu sou pai, peregrino e professor. Nestas aulas, a gente está tentando construir uma linha de raciocínio. Veja se você me acompanha. Primeiro, a gente buscou substância para falar da base. Por quê? Porque a gente inicia com o tema dos pés e da simbologia do contato com a realidade. Depois, a gente tratou do medo e da consciência dos nossos limites. A gente trouxe o tema da estratégia, ao falar do livro dos Cinco Anéis, do Samurai Musashi, que não à toa é um best-seller do assunto, inclusive para administração e para a área de negócios, né? Então você pode notar que isso vai além da filosofia que trata exclusivamente da peregrinação. Com a estratégia, a gente falou da organização da ação, chegando na importância do plano, do planejamento como interação, como intenção estruturada. E aí a gente chega ao tema do chão para falar do fundamento, o que nos deu a oportunidade de tratar da sustentação simbólica. Então, por causa disso, a gente evocou a importância do pai e da compaixão, um tema que me é muito caro, vocês sabem disso, como andar junto e compreender o chão que o outro pisa, né? Então, a compaixão não como pena, que é uma visão, ao nosso ver, comprometida e superficial. E aí a gente chegou à queda, à consciência por meio da ruptura e a relação desse assunto com a questão do pertencimento, do reconhecimento do nosso lugar. Ou seja, eu acho que a gente abordou de forma plural essa questão da base e dos fundamentos. E já que a gente abordou, né, esse olhar plural assim da base dos fundamentos, agora a gente pode andar. Porque quando a gente fala do caminho escolhido, a gente fala da decisão, né? Então, chegamos hoje a essa aula. E para começar, um fragmento de uma fábula que me é muito cara. O livro é mais que uma fábula, né? Mas ele não deixa de ter momentos em que a fábula é abordada de forma muito interessante. E aí, claro, vocês vão reconhecer de cara. A gente parte da. Oi? A gente parte da cena fantástica em que a Alice pergunta ao gato qual o caminho que ela deve seguir. E o gato responde: depende de para onde você quer ir. E a Alice diz que não sabe muito bem. E aí o gato conclui: então qualquer caminho serve, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Eu acho isso genial. Essa parte desse livro, eu acho ela assim, para mim é a coisa mais interessante desse livro. E é interessante porque essa frase ela costuma ser repetida como se fosse libertadora, mas ela é, na verdade, profundamente inquietante no meu modo de ver, porque ela revela algo que é bem desconfortável. Se não há finalidade, ou se não há meta, não há direção. E meta, em seu sentido etimológico, que tem a ver não como fim, mas como atravessar. Então, qual é o ponto que eu quero atravessar? E se não há direção, qualquer deslocamento se equivale. Olha só que coisa. Eu posso ir para qualquer lado e isso se equivale. É como o deserto. O problema do deserto é justamente que ele tem infinitas possibilidades. Ou seja, ele é o suprassumo do que nos produz ansiedade. Já pararam para pensar nisso? O problema não é saber tudo. O problema é não querer saber nada. Em 2009, no meu primeiro caminho, um caso aqui para vocês, né? Uma freira em León fez um encontro
para uma oração do peregrino lá no albergue paroquial, em León. E lá ela disse da importância da gente saber onde a gente quer chegar. Então, no primeiro momento, né, eu assim, não tinha percebido exatamente a profundidade da palavra dela, né? No primeiro momento, eu pensei que ela se referia a Santiago de Compostela, mas somente quando eu me pus a caminhar no dia seguinte, e eu fiquei meditando as palavras dela, que eu percebi que o onde pode não ser um lugar. A fala do gato da Alice nessa perspectiva é quase um koan moderno. Para quem não sabe, um koan é uma espécie de ferramenta de meditação. São exercícios, diálogos, perguntas ou histórias enigmáticas que se originaram na China e no Japão e que são muito usadas no Zen budismo para treinar a mente e induzir um despertar espiritual. Pode ser um paradoxo, um caso conhecido da cultura oriental, um caso a ser desenvolvido através da meditação. E o que eu quero dizer com isso? A resposta do gato devolve a responsabilidade à própria Alice, ou seja, é uma espécie de charada semântica, né? Então, é como se ele devolvesse a pergunta para Alice. O caminho ele não é decidido pelo ambiente, mas pela intenção. Olha isso, que coisa. O caminho não ser decidido pelo ambiente, mas pela intenção dela. E quando a intenção é vaga, o mundo se torna indiferente. Eu não vou abordar isso aqui, mas se você estuda a física quântica, você já deve ter ouvido falar no efeito do observador. Para a física quântica, o olhar do observador interfere diretamente no resultado do experimento. E qual a relação disso com o que a gente está falando? Ora, se o resultado depende da intenção de quem observa, isso quer dizer que o seu caminho só vai fazer sentido no momento que você intencionar. E intencionar significa colocar valor. Acho que vale a pena meditar sobre isso. Intencionar significa colocar valor. No caminho de Santiago, isso aparece de forma concreta. Há quem caminhe porque viu fotos bonitas, com paisagens bonitas de Portugal, da Espanha, da Galícia, né? Há quem caminhe porque alguém disse que deveria, porque leu um livro interessante que abordasse o tema, né? São famosos os livros que abordam o tema de Santiago, o mais famoso deles, o Diário de um Mago, por exemplo, né? Há quem caminhe porque está fugindo, porque perdeu alguém importante, porque perdeu algo que julgava importante, porque alguma coisa ruiu, um relacionamento, um conceito, uma crença. Há quem caminhe porque decidiu, porque intencionou, porque sabe para onde quer ir. Instituiu uma meta e um valor. Ou seja, a decisão precede o passo. Antes da mochila, antes da bota, antes da credencial do peregrino, há um instante silencioso em que o sujeito diz para si mesmo: eu vou. E sem isso, qualquer caminho serve. Com isso, cada passo começa a ganhar densidade. Cada passo recebe o valor que você colocou na decisão. Interessante, né? Então agora a gente vai para o segundo tópico: direção e retidão, o alinhamento entre vida e ética. A palavra direção vem do latim dirigere, não sei a pronúncia, alinhar, endireitar, colocar reto. Da mesma raiz surge a palavra direito. Olha só, direito e direção têm a mesma origem. E não é coincidência. Direção não é apenas um movimento no espaço, é alinhamento, é retidão. Eu não disse a respeito de colocar valor, então é coerente. E aqui entramos em algo que eu acho que é mais profundo. A vida boa não é a vida acelerada, é a vida alinhada. Quem aqui já teve aquele dia em que fez 1 milhão de coisas e no fim do dia está exausto, mas quando para, parece que desperdiçou energia? Você sabe o que eu estou falando, né? Como se o dia parecesse que não rendeu nada. Você fez 1.000 coisas, né? Mas não resolveu nada.
Então, há uma diferença entre ações alinhadas a um propósito e ações dispersas e desfocadas que servem mais para manter a gente distraído, às vezes, do que a gente quer fugir, né? Do que focado naquilo que a gente sabe ser importante. Mas às vezes é até muito difícil para ser encarado. Vocês percebem o que eu estou dizendo? Acho que todo mundo já viveu isso de alguma maneira. Eu já me identifiquei com isso muitas vezes e já ouvi muita gente falando a respeito disso. Aristóteles falava de finalidade. Se eu não me engano, é telos. Toda ação humana tende a um fim, a um propósito. Mas o fim, ele não é simplesmente sucesso externo, é coerência interna, ou seja, a realização de um potencial. E me parece que essa ideia tem um eco em Nietzsche, quando ele afirma sobre tornar-se aquilo que se é. Eu acho que isso é a realização de um potencial intrínseco, né? A responsabilidade coerente é uma potência que exige realização. Olha que interessante. Para a gente falar de direção, então, a gente não deve pensar em correr atrás de metas aleatórias. Podemos pensar em aproximar gesto com essência, passo e propósito, meta e valor. No caminho, isso tende a se revelar com clareza quando a gente está peregrinando com propósito. O peregrino ele pode andar a 30 quilômetros por dia, mas se o passo não está alinhado com o motivo que o levou ali, o movimento é apenas físico. E já me aconteceu muito, não sei com vocês aí, a Pete, por exemplo, que já fez várias peregrinações, a Renata já fez também. Assim, às vezes o dia parece que cansa mais, porque é diferente o valor que a gente dá ao passo, né? Direção é quando o corpo e o sentido caminham juntos. E isso nos leva ao terceiro tópico: circunstância e projeto. O chão só não basta. Na aula passada a gente falou de chão, né? O chão sustenta, mas o chão não orienta. Eu até evoquei o pensador espanhol Ortega y Gasset, que diz: eu sou eu e minha circunstância, o meu contexto, né? Trocando em miúdos. Mas ele completa: e se não a salvo, eu não salvo a mim. Não me salvo a mim, né? É tipo assim, se eu não salvo essa circunstância, eu não posso me salvar. A circunstância é o dado, é o chão onde a gente nasce, as condições que a gente não escolhe, as relações que, no final das contas, acabam por nos moldar. Mas sem projeto, a circunstância vira um destino. Projeto é a resposta consciente àquilo que nos foi dado, ao lugar onde eu estou. Olha só, isso é muito importante da gente pensar, eu acho. A direção, em teoria, nasce quando o sujeito analisa, olha, percebe, entende e assume a própria circunstância e decide o que vai fazer com ela. O peregrino ele não escolhe o relevo da montanha, ele não escolhe a curva da estrada, ele não escolhe a descida da pedra, o vento no rosto, a chuva de granizo, como eu e a Ana enfrentamos em 2017, ou o tufão, o ciclone que eu enfrentei no Japão em 2019. Mas a gente escolhe, por exemplo, continuar ou não a jornada, enfrentar ou não os desafios impostos pela realidade. Quando eu conheci a Ana em 2013, ela acompanhou essa peregrinação do Vaticano a Santiago de Compostela. Semanas depois da minha partida, eu já tinha uma espécie de um mantra que eu comentei com ela via e-mail. Eu disse a ela: prosseguir apesar de. Isso para mim passou a ser uma espécie de um mantra. E anos mais tarde, eu ouvi do Fernando, o pai da Ana, né, um sábio pai da Ana, algo como: a vida não é o que me acontece, mas o que eu faço com aquilo que me acontece, né? Olha só que interessante. A vida não é. Eu estou trocando em miúdos aqui, falando do meu jeito, né? Mas ele fala de um jeito mais interessante. A vida não é o que me acontece, mas o que eu faço com aquilo que me acontece. Olha como é que isso tem. Isso ressoa com a coisa
do espanhol Ortega y Gasset, da sua circunstância, né? A compreensão da circunstância, da análise dela, da intenção e da valoração da atitude relativa a essa circunstância da vida, né? Então, aqui direção não é negação da realidade. Aqui direção é diálogo com a realidade. Sem chão, e se sem chão não há base, sem projeto não há norte. E aí a gente passa para o quarto tópico, o salto e o chamado. Kierkegaard, o dinamarquês filósofo, e Campbell, Joseph Campbell. Soren Kierkegaard, o filósofo e teólogo dinamarquês, ele fala do salto existencial. Escolher não é apenas calcular vantagens, é assumir risco. É dar um passo sem garantias totais. A gente até lembra de Rumi, né? Todo mundo que é peregrino já ouviu isso um dia. O poeta persa que disse mais ou menos o seguinte em paráfrase: caminhe e o caminho se abrirá, né? Tem outras formas de traduzir isso, mas é como se fosse isso. Caminhe e o caminho se abrirá. Ou seja, começa sem certeza. O Soren Kierkegaard, ele nos fala a mesma coisa de uma forma um pouco diferente. Toda decisão verdadeira envolve angústia. Olha só, é filósofo isso, né? Filosófico. No percurso, seja da vida ou do caminho da peregrinação, isso é claro. Ninguém tem absoluta certeza do que encontrará. Ainda assim, parte. Joseph Campbell diria que o herói atende a um chamado que ele ainda não compreende completamente. A análise do famoso caminho do herói, né, de que nos fala o Joseph Campbell, ele nos fala do incômodo que leva à ação, da necessidade de ruptura. E isso é interessante quando a gente pensa que a primeira ruptura é com o conforto, justamente. É com a inércia. Então, você está bem confortável lá, tranquilo, você está no mais do mesmo, na inércia, e sair da inércia já é o desconforto creditado à ação, se a gente pensar bem. O chamado herói, ele não oferece um mapa detalhado. Ele não entrega garantias e nem coordenadas exatas. Ele oferece direção. E direção não exige o controle total. Exige a fidelidade àquilo que dentro de nós insiste. Numa perspectiva junguiana, a gente poderia dizer o seguinte: é fidelidade ao processo de individuação. E o Jung usa esse termo, individuação. E individuação para Jung não é ser quem eu quero ser, é caminhar para dentro. Não é ser, é reconhecer-se internamente. Não ao capricho, não ao impulso imediato, mas àquela força silenciosa que nos empurra na direção de nos tornarmos inteiros. É sobre isso que ele fala. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente aquilo que é sombra. Olha que bonito. O chamado, então, não é uma promessa de conforto, é um convite ao exercício dessa descoberta, de integração do ser com o seu caminho interior. E a gente fala isso muito aqui, né? No projeto É o Caminho, a gente fala muito sobre isso. E talvez seja por isso que ele incomoda tanto, porque seguir o chamado não é seguir necessariamente uma ideia bonita, é aceitar, tornar-se aquilo que se é, mesmo quando isso desmonta versões antigas de nós mesmos. Então, o herói, ele não parte porque entende tudo, ele parte porque existe um desafio, algo dentro dele o convoca, né? Insiste, como eu disse, e o desafia. E o peregrino também. A decisão precede o entendimento pleno. E isso, claro, exige, em alguma medida, coragem. E para finalizar, o quinto tópico que eu gostaria de falar aqui hoje. O Zen e o ajuste do gesto. A direção como prática contínua. Porque isso tem tudo a ver com o Zen. No pensamento ocidental, muitas vezes enfatizamos o destino. No Zen,
enfatiza-se o gesto, a ação e o gesto. Vocês lembram da cerimônia do chá? Vocês lembram do arqueiro zen, da pintura de caligrafia e do jardim japonês? Eu acho que todo mundo tem essas imagens na cabeça, né? Como aquela coisa ritualística que enfatiza o processo, né? Então, para o Zen, a prática não é chegar, é ajustar, é ir ajustando cada vez que se faz. No tiro com o arco Zen, o alvo não é o centro da madeira, é o centro do arqueiro. No karatê, não é o golpe que define o praticante, é a base, é a postura, é a respiração. Direção não é uma linha rígida desenhada no mapa, é um alinhamento contínuo entre intenção e ação. E no caminho, isso é vivido diariamente. Ajustar a mochila, ajustar ritmo, ajustar expectativa, ajustar orgulho. A seta amarela, ela não força ninguém, ela apenas aponta. E eu acho que essa dimensão do que eu estou falando, nem todo peregrino percebe, entende? Tem uma filosofia relacionada a isso que ela não está na primeira tela. Você tem que desvelar algumas coisas para poder começar a perceber esse tipo de coisa. Quem precisa alinhar o passo é o peregrino. Direção não é obsessão pelo fim, é fidelidade ao ajuste permanente ao caminho interno. Talvez, no fim das contas, direção não seja uma questão de mapa. Se fosse apenas isso, bastaria um aplicativo no celular, né? E a maioria faz isso hoje. Mas a experiência me diz que não é assim. Há pessoas que atravessam países e continuam desorientadas. E há quem caminhe poucos quilômetros, né? Mas caminhe inteiro. No Vipassana, a gente passa 10 dias em silêncio e sentado. E, eu vou confessar para vocês, é uma das caminhadas mais profundas internas que eu já experienciei. Direção não é pressa. Pressa é ansiedade. Direção é alinhamento. E quando o passo que eu dou conversa com aquilo que é o meu caminho interno. Então, é isso que é. É quando o passo que eu dou conversa com aquilo que é esse caminho que eu levo dentro de mim. Lá no começo a gente falou da Alice. Se eu não sei para onde quero ir, qualquer caminho serve. Soren Kierkegaard diria que há um momento em que a gente precisa saltar. Não porque tenha todas as garantias, mas porque permanecer parado já não é possível. Nietzsche diria que direção é tornar-se aquilo que se é. E isso não acontece por acidente, acontece por coerência. Ortega nos lembra que somos nós e a nossa circunstância, mas a circunstância sozinha, ela não decide nada. O chão sustenta, mas quem orienta é o projeto. E talvez seja isso que o caminho ensine com muita, mas muita clareza. A seta amarela aponta, mas não empurra. Talvez a grande pergunta não seja para onde você está indo, mas o que em você está sendo alinhado enquanto você caminha. Então, essa é a direção. Se o chão foi o fundamento, a direção é o eixo. E sem eixo, você sabe, qualquer vento nos leva. Certo? É isso. A aula de hoje era essa. Eu espero que vocês tenham curtido. Se quiserem abrir o microfone para a gente para falar alguma coisinha aí antes de dar os minutinhos que a gente ainda tem, estou à disposição de vocês.